Olá, sou Kátia Magno da Trio Talentos e hoje estou na Câmara dos Vereadores para entrevistar meu ex-colega de mestrado e amigo Ayrton Ferronato. Olá, amiga Kátia. Tudo tá bem? Estou ótima, estou feliz de estar aqui contigo. Olá, sou Kátia Magno da Trio Talentos e estou aqui hoje dando andamento a mais uma edição de Carreiras que Inspiram com meu amigo Ayrton Ferronato, que foi meu colega no mestrado e que hoje está na carreira política. Então eu vim aqui, quero agradecê-lo pela disponibilidade e por oferecer para nós um pouco da sua história profissional antes e durante a vida política, que é onde ele está no seu novo papel profissional. Queria que tu nos falasse um pouco, Ayrton, sobre a tua carreira profissional antes da vida política. Bom, primeiro, para te deixar um abraço aí, dizendo a importância de nós estarmos conversando sobre um tema muito importante e mais levando uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador. Eu acho que isso é interessante. Eu quero te cumprimentar pela iniciativa e dizer que estamos juntos nessa jornada. E falar da minha vida profissional antes da carreira política é um tema que eu diria que levará um razoável espaço de tempo, né? Eu sou homem de interior, moro em Porto Alegre há mais de 50 anos. E eu tive o privilégio de, num determinado momento da minha história, eu fiz um concurso para contador do Ministério da Fazenda. Trabalhei ali. E me formei em ciências contábeis. Quando eu cheguei no Ministério da Fazenda, e logo depois que me formei, fui convidado para lecionar em dois momentos. Eu lecionei inicialmente na Escola Medianeira, ali em Porto Alegre, e fui convidado também para lecionar na Escola de Administração Fazendária, a escola lá de Brasília, que treinava e ainda treina hoje servidores, cursos internos no Ministério da Fazenda e uma série de outros locais. Eu tive a perspectiva, sem maiores intenções, desde o primeiro dia de aula, desde a minha primeira aula, eu anotei nome, endereço e telefone de todos os meus alunos. E com isso eu fui criando um hábito, laços de relação e amizade com meus ex-alunos muito grande, muito forte. Então eu fiz uma carreira dentro da função pública, mas também atuei muito na função privada. Isso me deu uma formação bastante interessante que hoje eu carrego comigo, leciono isto, mas eu tenho certeza que também contribui de forma muito interessante, decisiva e intensa dentro da área política, da vida política do nosso país. Ayrton, que oportunidade bacana nossa de estarmos aqui e eu ter acesso a conhecer a tua carreira profissional e saber de tantas possibilidades nas quais tu já andaste, tanto na vida pública quanto na vida privada. E em que momento a vida política apareceu na tua vida? Em 1986, eu fui convidado para concorrer a deputado estadual. E eu me preparei para aquela campanha e na convenção do partido, que é o momento onde definem as listas de candidatos, eles me disseram que eu deveria concorrer a deputado federal e eu concorri. E à época fiz 9.700 votos, foi a primeira campanha que participei como candidato. 2 anos depois, eu fiquei um abaixo do último suplente, foi uma votação belíssima, um resultado interessante. 2 anos depois, em 88, nós tivemos no Brasil aquelas eleições para prefeitos e vereadores. E eu me candidatei a vereador, me elegi em 88, depois me reelegi em 96, saí da Câmara em 90. Me reelegi em 92, saí da Câmara em 97 e 12 anos depois eu me candidatei de novo, 2008, me candidatei, me reelegi e estou até o presente momento aqui na Câmara. São mais de 27 anos de mandato, com partes que eu estava na Câmara e outras fora daqui, mas quando eu voltei a me candidatar, me reelegi de novo, eu acredito, entendo que foi uma
um olhar interessante do meu eleitorado naquilo que eu já havia feito no primeiro momento, eu me candidatei e me reelegi. Ayrton, quero te parabenizar pela carreira política, pública e privada. E eu tinha aqui pensado, né, como é que um profissional para a vida política se prepara para esse novo momento. Então já estou entendendo que a tua preparação vem desde cedo, desde o teu início na atividade profissional. E como que tu sugere para as pessoas que querem se preparar para essa vida política, o que elas precisam fazer para viver essa experiência profissional? É uma interessante pergunta, até porque a aspiração política, ela está na mente das pessoas. E a vida política, ela é uma vida atrativa e todas as pessoas dizem num jargão aí que uma vez que tu entrar na vida política, dificilmente tu sai dela. Então, dizer que as campanhas, a preparação para te chegar a uma vitória numa eleição, ela não pode ser uma campanha, um processo de apenas, no passado era 3 meses, e hoje, a partir de 2016, eleição, campanha eleitoral é 1 mês e meio. Num mês e meio, tu não tem a menor possibilidade de desenvolver um processo de comunicação com aquelas pessoas que tu compreende e entende que são os teus eleitores. Eu disse que nós temos que ter, para vencer umas eleições, há bem poucos dias atrás falei isso, ou nós somos pessoas de uma notoriedade extraordinária que todos conhecem, e não somos, ou nós somos endinheirados e colocamos aí muito dinheiro na campanha, também não somos. Portanto, nós temos que buscar uma estratégia. A estratégia, ela é um olhar de longo prazo. Bom, eu vou me candidatar daqui 2 anos, o que eu começo a fazer hoje e o que eu vou fazer no último dia. Então, nesse olhar de médio e longo prazo, nesse trabalho de construção do teu nome para a vida pública, se tu fizer uma campanha nesse sentido, a campanha lá no final, mas um processo intermediário de contato pessoal, tu gasta pouco e tu concorre com igualdade de condições e às vezes até melhor do que aqueles que têm um volume grande de dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos, para ser candidato, primeiro ter uma história de construção e de realização. Ninguém se realiza, se constrói em pouco tempo. E tu tem que ter a tua marca, o teu trajeto, o teu caminhar, com uma consciência de que tu fizemos coisas até aqui e essas coisas que fizemos, elas com toda certeza vão nos trazer resultado positivo lá. Ayrton, estou muito feliz em estar aqui contigo e conhecer esse universo político que para mim é uma novidade. O que eu conheço da política é o que eu assisto nos jornais, o que eu acompanho das pessoas nas quais eu voto, tu és um deles, né? Sim. Que bom! E eu gostaria também de entender um pouco como é que as pessoas que se candidatam a esse papel profissional, o que elas sentem durante uma campanha eleitoral, quais são as suas preocupações, o quanto elas trabalham, que emoções passam pela cabeça dessas pessoas. A candidatura, nós temos que entrar na candidatura sabendo e percebendo que podemos vencer e podemos não vencer eleitoralmente. Eu já concorri, já ganhei e já perdi. Portanto, quem for candidato precisa, em primeiro lugar, compreender que nós temos vitórias e tropeços. E normalmente, quem é candidato, ele diz: eu estou eleito, porque eu tenho 1000 pessoas que conheço. Cada uma me arruma 5 ou 6 votos, 7, 8, 10, eu estou eleito. Isso não é assim. Por quê? Porque nós temos pessoas íntimos, amigos, parentes muito próximos, que tem outros candidatos, podem ter outros candidatos, também próximos quanto a ti. E uma eleição para vereador é uma eleição muito dentro do teu ambiente, e lá na tua rua, às vezes tem 2 ou 3 candidatos de diferentes partidos. E tu compreender que, bom, eu conheço essas pessoas da minha rua aqui, são todos meus amigos,
e todos vão votar em ti, isso com certeza não vai ocorrer, porque daqui a pouco muitos que moram ali não é do teu partido, tem outros candidatos, tem parente candidato, o filho tem a namorada candidata, então na verdade os votos vão se esparramando. A primeira coisa que você tem que ter é olhar assim com toda a serenidade e dizer: estou concorrendo. Posso conquistar uma votação boa, assim como posso conquistar uma votação nem tão boa assim. Agora, sempre se ganha quando se concorre, porque tu tem uma possibilidade de conversar com as pessoas do teu relacionamento, e essas pessoas do teu relacionamento te trazem pessoas do relacionamento deles. Então nós sempre avançamos em termos de se tornarmos conhecidos numa cidade. Portanto, não é uma derrota que é o fim do processo. Ela pode ser um ensinamento para as outras campanhas que se tem. Então, o que se sente? Tu sente vamos fazer um parênteses. Até a eleição passada, e eu concorri, tu fazia 3 meses de campanha. E em 3 meses de campanha, conversar com 7, 8, 10 mil pessoas, todos nós dizíamos que era um período muito curto. Muito curto. E tu vê o estresse que te gera isso de tu ter que conversar. Quanto mais tu conversa, mais tu, entre aspas, carinhosamente vende o peixe. Né? Agora tu imagina que a partir desse ano, são apenas 1 mês e meio. Apenas 1 mês e meio de campanha. Portanto, nós sempre vamos ter um espaço muito curto para um tamanho de tarefa e atividade muito intensa. Ou seja, se a pessoa, o eleitor, ele quer ver o seu candidato, ou ele quer conversar, ou ele quer ver, isso aí é uma questão que tem trazido essas apreensões que nós temos. E para fechar essa tua pergunta interessante, eu quero dizer o seguinte: eu, e sem modéstia, me elejo com um volume de recurso baixíssimo, dinheiro muito pouco. 12 anos depois, repito, me reelegi com 23 mil reais de gasto. E pessoas que gastaram 400, 500 mil não chegaram. Por quê? Porque eu sou organizadíssimo. Eu tenho um cadastro. E aquele cadastro sou eu e só eu que mexo nele. Sou eu que atualizo, respondo, vejo. Quando alguém me manda um e-mail, eu sei quem me mandou, eu sei como responder para ele. Por quê? Porque à medida do possível eu só não comunico com as pessoas que mudou o telefone, mudou o endereço e mudou o e-mail. Senão eu tenho essa coisa que eu, como disse, venho preparando desde o meu primeiro dia de aula. Então, para você que quer concorrer, a primeira questão: vamos concorrer e não vamos achar que nós vamos vencer na primeira. Podemos vencer na segunda. Mas para termos maior chance de vencer, nós temos que primeiro ter um trabalho, que também já falei, uma história passada. E nós temos que ter organização na campanha. E a organização da campanha ela começa pelo sistema que tu faz aí de cadastro. Porque se tu achar que em 2 meses ou 1 mês e meio tu vai sair a conversar com as tuas pessoas, se tu não tem os teus nomes numa ordem rigorosa, primeiro eu vou falar com esse, depois aquele. Então, se tu fizer uma preparação bem organizada, tu tens condições de chegar. E como estava falando da estratégia, a primeira campanha, lá serão 27 anos, eu fiz uma campanha visitando pessoas. E venci de nomes muito importantes da cidade de Porto Alegre. Venci. Na segunda campanha, me reelegi. Também fiz uma campanha de visitação. 12 anos depois, vou repetir de novo, 12 anos depois, digo, vamos candidatar. E aí começa até os teus mais próximos, Ferronato, tu não tem mais chance, teu tempo já passou, tu está muito tempo fora. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte: telefonei. Cheguei, eu não saí, eu tenho dito por aí, quase ninguém, muito pouco. Faz uma campanha dentro de casa, sem sair de casa, numa capital brasileira com 1,5 milhão de pessoas ou mais, sem sair de casa. Por quê? Comecei a telefonar. Eu telefonei. Porque se eu ligava para ti, Kátia, eu sei que tu me conhece e eu te conheço.
E quando aumenta de tamanho, hoje é impossível de sair visitar casa em casa. Então o telefonema deu um resultado interessante, o pessoal deu falar que esse telefonema não se elege, me elegi. Agora nessas próximas campanhas, à medida que passo as campanhas, o pessoal vai me copiando o sistema que eu uso antes, mas tu tem que necessariamente mudar um pouco para fazer uma coisa diferente do que tu fez na primeira, porque com isso tu dificulta o competidor do teu partido, que nós concorremos dentro do partido. Quando faz o candidato do partido B, C, outros partidos, eu sou do PSB, eu me preocupo com os candidatos do meu partido fazer mais que eles. Portanto, essa questão de uma boa formatação tática da tua campanha, ela é fundamental. E com isso a gente sabe, bom, falei com 6.000 pessoas, no mínimo eu tenho 1.500 pessoas que me ajudam, com isso aí eu chego lá. Essa que eu tenho feito, e eu tenho, a última experiência que eu fiz, telefonei para 10.000 pessoas, fiz 14.000 votos, 14.700. Ayrton, que show esse teu compartilhar de história, de aula. Estou aqui recebendo uma aula de como um político, um candidato começa a fazer parte de uma vida pública. Estou bem encantada com tudo que eu estou escutando de ti, tenho certeza que vai poder contribuir com as pessoas que têm aspiração política e desejo de fazer parte dessa vida.